Tem uma história que eu ouvi que explica de onde vem esse negócio de fazer lanterna de abóbora no Halloween. Sabe essas abóboras que a gente vê em filme, seriado? Pois é, diz a lenda que elas surgiram com um cara que fez um trato meio torto com ninguém menos que o diabo. Lá no estrangeiro eles chamam essas abóboras com careta de Jack-o'-lantern, alguma coisa tipo Jack da Lanterna. Mas quem que é esse tal de Jack? E por que ele precisa de uma lanterna? E por que diabos que ela é feita de abóbora? Bom, antes de ser o Jack da Lanterna, o Jack foi um sujeito bêbado, picareta e mesquinho. Não sou nem eu que estou falando isso do cara não. Na verdade, esse é só o nome de uma lenda do folclore irlandês. A lenda do Jack Mesquinho. Um cara que enganou o diabo 2 vezes. A vida do Jack nunca foi fácil não, tanto que ele vivia bebendo e passando a perna nos outros. Isso acabou chamando a atenção do diabo, que veio atrás da alma dele. Vem buscar sua alma aí na moral, beleza? Apesar de bebum, o Jack era um cara esperto e falou: pô diabo, beleza, bora lá. Vamos, mas antes, que tal a gente tomar umas? O diabo não estava com pressa e acabou aceitando. Os dois tomaram porre federal. E na hora de pagar a conta, adivinha o que aconteceu? O Jack, mesquinho que era, meteu o famoso "putz, diabo, esqueci a carteira em casa, hein?". O diabo ficou pistola, mas o Jack já emendou uma solução. Explicou que o diabo só precisava se transformar numa moeda de prata. Aí ele pagaria o bar, o diabo se transformava de volta e os dois iriam felizes e contentes para o inferno. O diabo topou e virou uma moeda. Mas o Jack pegou a moeda, meteu no bolso onde ele tinha um crucifixo de prata e deixou o diabo preso lá dentro. E aí saiu de fininho do bar sem pagar nada mesmo. O diabo reclamou, mas o Jack propôs um trato. Olha, seu diabo, eu até te solto, mas o senhor precisa me prometer que vai me deixar 1 ano em paz. Como o diabo é sacana, mas não é besta, acabou topando e saiu fora. O Jack continuou a vida dele, ali na pilantragem, na bebedeira, por um tempão, até que 1 ano depois, o diabo apareceu de novo. Foi sumido. E essa alma aí, hein? O Jack pensou: eita lasqueira, e agora, o que é que eu faço? Mas logo já teve uma ideia. Ele virou pro diabo e falou: tudo bem, podemos ir, vai. Mas antes, pode me dar um último desejo? Tudo bem. Qual? Perguntou o diabo. E o Jack falou: não é nada demais não, só queria comer uma maçã. Rola de você subir naquela árvore ali pra mim e pegar uma? Meio contrariado, o diabo topou e subiu numa macieira. Afinal, o que podia ter de errado de pegar uma frutinha pro Jack? Mas enquanto o diabo estava lá no alto, o Jack foi e riscou um monte de cruz no tronco da árvore. E o diabo ficou preso lá em cima sem conseguir descer. O Jack então olhou pro diabo e fez uma outra proposta. Disse que ajudaria ele a descer lá do alto da árvore, mas se ele ficasse 10 anos sem atazanar a vida dele. E mais, que prometesse nunca levar a alma dele para o inferno. Como o diabo já estava de saco cheio daquela história, acabou aceitando. E o Jack seguiu a vida dele, bebendo, até que um dia não foi o diabo que pegou ele de jeito não, foi a cirrose mesmo. E o Jack morreu. De primeira, Jack tentou ir para o céu, mas antes de conseguir entrar, Deus apareceu no portão e falou: poxa, meu amigo, sinto muito, mas aqui não vai rolar não. O Jack ficou triste, mas entendeu o recado e foi buscar lugar lá no inferno, onde encontrou o diabo. Poxa, meu amigo, aqui você também não pode entrar não, porque eu prometi que nunca ia levar tua alma. E eu sou o diabo, mas tenho palavra, né? Sabe como é. E agora, o que é que eu faço? Perguntou o Jack. E o diabo falou: sei lá, se vira. E jogou uma brasa na mão do Jack para ele iluminar o caminho ali no escuro do inferno e tentar encontrar uma saída. Sozinho e lascado, o Jack pegou um nabo. Bom, pois é, a lenda não explica muito bem de onde ele tirou esse nabo lá no meio do inferno, mas enfim, ele cavocou o nabo, colocou a brasa ali dentro e fez uns buraquinhos para virar meio como se fosse uma lanterna. Desde então, dizem que a alma do Jack vaga por aí sem rumo, com a lanterninha dele na mão, tentando atrair outras pessoas sem rumo para lamentar a vida com ele. E dizem que ele já levou muitas almas pelos pântanos e florestas por aí. Há quem diga que tem uma explicação muito racional e científica para isso. É o tal do fogo-fato, uma chama ou labareda que costuma aparecer quando os gases da decomposição de plantas ou corpos de animais entram em contato com o ar e pegam fogo. O fogo-fato é muito comum, por exemplo, em pântanos ou em cima de cemitérios, por exemplo. E aí, nos tempos antigos, no meio da noite, quando as pessoas estavam perdidas ali pelo meio do mato, num pântano, elas avistavam essas labaredas e achavam que era salvação, que devia ser alguém com uma lanterna ou algum vilarejo. E aí iam na direção delas e acabavam morrendo no escuro, se afundando nas águas de um pântano. Um acidente triste só, é claro,
mas isso acabava indo para conta do tal Jack da Lanterna. Tá, você já entendeu qual que é a história do Jack, mas e o lance da abóbora? Porque, enfim, até agora a gente só falou de uma brasa no nabo, né? Bom, as abóboras entraram em cena quando os irlandeses vieram para a América e trouxeram com eles as suas tradições, incluindo a celebração celta do Samhain. Pois é, escreve Samain, mas fala Samhain. Meio estranho, né? Mas bom, para resumir de uma forma muito resumida, o Samhain era a época do ano que marcava o fim do tempo da colheita e o início dos tempos gelados do inverno. E aí, na noite mais longa do ano, diziam que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos meio que se misturavam e todo tipo de espírito ficava solta por aí. Para se proteger, a galera botava umas máscaras medonhas, umas fantasias assustadoras, e faziam lanternas em nabos e batatas com umas caretas para espantar os espíritos. Bom, já deu para ver que foi daí que veio a origem do tal do Halloween nosso, né? Tudo bem, beleza, mas e as abóboras? Bom, o que aconteceu foi que chegando na América, os irlandeses descobriram a abóbora, uma fruta que só existia por aqui. A abóbora é uma fruta, não é um legume não. E bom, a abóbora era muito melhor para fazer esse tipo de lanterna do que um nabo ou uma batata. Tá, mas e aí? Você pode estar se perguntando, beleza, o que eu faço com toda essa história do Jack, das abóboras, do Samhain que virou Halloween e tudo mais? Bom, aí eu já não sei, mas talvez seja legal para você pensar como todas as coisas à nossa volta, às vezes até coisas simples, como uma abóbora de Halloween, tem uma história muito mais curiosa, antiga e profunda do que a gente pode imaginar. E essa é a coisa bonita de se mergulhar nos tais conhecimentos da humanidade. E claro, bom, a história do Jack faz a gente pensar também no quanto é importante ter cuidado em fazer acordos com pessoas duvidosas, tipo o diabo. Mas quem afinal é o diabo? Bom, essa é uma história mais complexa que vai precisar ficar para uma outra hora. Então, por enquanto, a gente fica com isso de saborear os conhecimentos da humanidade.